O que eu faria se eu estivesse começando a aprender inglês hoje? Vamos conversar sobre isso. É muito difícil, é uma coisa muito difícil de fazer, a gente começar, a gente ter, vamos dizer assim, essa vontade, esse ímpeto e começar do zero a aprender uma língua estrangeira. A gente fica perdido, tem muita coisa que pode acontecer, muitas técnicas que a gente pode seguir, e é por isso que eu acho que a gente tem que conversar sobre quais são esses passos, quais técnicas que a gente pode utilizar, quais os investimentos que a gente pode fazer. Não dá para prometer nenhum tipo de milagre, não existe uma técnica mágica, um método mágico que você vai pegar e vai garantir que vai começar a falar inglês em 1 mês, 3 meses, né? Esse negócio do tempo é polêmico e complexo. Então a gente tem que ser honesto aqui, tanto eu com vocês, quanto a gente consigo próprio quando a gente quer fazer esse começo, que é aprender, seja inglês ou qualquer outra língua estrangeira. Na verdade, eu acho que isso vale para várias línguas estrangeiras, mas a gente vai falar de inglês aqui, né? A gente vai falar sobre técnicas específicas de ensino já já, mas antes a gente precisa conversar sobre uma coisa que é muito difícil, uma decisão que é muito difícil de tomar, que é se a gente vai contratar um professor ou não, se a gente vai comprar um curso ou não, se a gente vai aprender sozinho ou não. Porque é possível aprender sozinho, e nem todo mundo é rico, pode comprar qualquer coisa. Às vezes a gente está com dinheiro curto e a gente tem que tomar essa decisão muito difícil entre pagar por algum curso, pagar por algum professor para te dar aula toda semana, ou desbravar a internet para aprender sozinho, que também vem com as suas dificuldades. Primeiro você tem que pensar em quanto dinheiro você tem para investir, quanto tempo você tem para investir. Porque quando a gente contrata um professor ou um curso, a gente está economizando em algum nível o nosso tempo, porque vai dar trabalho. Sempre vai dar trabalho aprender uma língua estrangeira, né? Não vou nem entrar no fato se é difícil ou fácil, ou o que é mais difícil e o que é mais fácil. Tudo dá trabalho, e aprender sozinho envolve muita pesquisa, arranjar material, procurar material na internet, descobrir se você gosta do material ou não. E o professor, quando você contrata, ou o curso também, quando você contrata, eles vão vir com uma proposta de material para você que você precisa seguir. Então, para aquelas pessoas que, convenhamos, você trabalha 8 horas por dia, passa 1 hora no trânsito, você vai ter paciência? Você tem que ser honesto, assim, para saber se você vai ter paciência em fazer toda essa pesquisa que é necessária para pesquisar, para achar um material que é específico para o seu nível, que vai te dar uma evolução. Você tem que ter vamos dizer assim, sobriedade de pensamento para saber se você está evoluindo ou não, se está sendo benéfico ou não. E isso é difícil, são as dificuldades que uma pessoa que está aprendendo sozinha passa e que um professor ou um curso, né, vai tirar do seu colo. Ao mesmo tempo, tem muitos tipos de metodologias diferentes de cursos e de professores que às vezes vão te agradar ou não. Tem gente que funciona melhor com algumas metodologias e outras pessoas que funcionam com outras. E você tem que também fazer algum tipo de experimentação. Para isso, na verdade, é bom você ter um professor que você possa conversar e dar um feedback, pedir um feedback de como você está aprendendo e dar um feedback para ele de coisas que você sente que estão sendo mais positivas ou negativas para você nas aulas. Eu sou professor, eu dou aulas, e várias vezes os meus alunos vêm comigo e falam: poxa, eu gostei muito daquilo que você fez, eu achei que foi muito divertido, ou você sente que o aluno não está respondendo muito bem, muda um pouquinho a metodologia que você está usando. É uma coisa que ter as aulas, especialmente aulas particulares, aula em turma já é mais difícil, mas aulas particulares vai te dar essa, vamos dizer, fluidez no que você foca, em como você vai usar a sua metodologia. O curso, ele é fixo, ele está pré-pronto ali, né? Então, se você não se deu bem com uma certa metodologia, você meio que vai ter que fazer até o final. De novo, prós e contras. A aula em turma também funciona melhor para algumas pessoas, porque tem gente que na frente do professor fica se sentindo muito, não sei, intimidado com aquilo. Eu tento sempre fazer piada, brincadeira, né? Fazer uma parte da aula ser mais divertida e menos de aprendizado o tempo inteiro, exatamente para quebrar um pouquinho essa barreira de intimidação que o professor também traz, né? Por último, a gente precisa também falar que contratar um professor
não é uma garantia de que você vai aprender mais rápido. Eu acho que é meio que unânime que para que você aprenda uma língua estrangeira, você tem que ter exposição a essa língua. Você tem que se expor. E quanto mais exposição você tem, com ou sem professor, tanto estudando sozinho, quanto contratando algum professor ou curso, quanto mais exposição você tem, mais possibilidade de aprendizado você tem. E se você contrata um professor e só se expõe 1 hora por semana, ainda vai ser um aprendizado lento, porque no final das contas você também só está se expondo 1 hora por semana, porque o professor não faz milagre. Né? Como eu falei, não tem nada que seja milagroso, que vai te ensinar inglês enquanto você está dormindo. Você vai acordar e vai acordar, você vai dormir e vai acordar falando. Eu lembro que quando eu era novo tinha um episódio de Laboratório de Dexter. Não sei, acho que a galera do década de 90 vai lembrar disso. O episódio do Laboratório de Dexter, que ele dorme ouvindo um curso de francês que fica repetindo omelette du fromage. Omelette de fromage. Omelette de fromage. E ele passa o dia inteiro falando omelette du fromage. Lembrei disso. Eu sempre lembro desses cursos de áudio do episódio do Laboratório de Dexter. Enfim, tô ficando velho. Voltando, se você se expõe só 1 hora por semana ou 2 horas por semana à língua estrangeira, ainda vai ser um aprendizado lento. Agora, ser lento também não é um grande problema. Depende de quanta pressa você tem. O ensino, ele não funciona como se o professor fosse um copo cheio de conhecimento, o aluno é um copo vazio e você transfere um para o outro. Né? Não é bem assim que funciona. Na minha cabeça, conhecimento é como se fosse um caminho e o professor agiliza esse caminho. Ele é como se fosse um carro. Né? Vai depender, aí se é uma Lamborghini ou uma carroça, vai depender do professor. Agora, ou às vezes ele é só uma estrada pavimentada e o aprendizado sozinho é você desbravar uma mata? Sei lá, não quero me perder muito na minha analogia. Mas é mais ou menos assim que eu penso. Quem percorre o caminho é o aluno. O professor está lá para economizar o seu tempo, economizar o seu trabalho, agilizar o seu processo. Se você acha que você precisa disso, vai com o professor. Eu estou disponível. Brincadeiras à parte, essa é a maior vantagem mesmo. Agora vamos lá. Não tenho dinheiro para investir e quero aprender línguas mesmo assim. Preciso de inglês, quero aprender inglês, mas não quero investir 1 centavo. Ou o mais próximo de 1 centavo possível. Antes de ir para a próxima parte, se você está gostando desse papo, curte, se inscreve no nosso canal, dá essa moral aí que ajuda muito. A sua sorte é que você escolheu um bom momento da história da humanidade para aprender uma língua estrangeira, porque nunca teve tanto material online para se estudar como se tem hoje. A abundância de material é absurda. A internet deu muita coisa pra gente que na década de 80 você não tinha acesso, você não teria como. Né? Primeiro, você está em sorte. Se você viu o papo com a minha mãe no outro vídeo, você vai saber que ela aprendeu lá na década de 80 lendo o dicionário para expandir o vocabulário, que é uma coisa que, graças a Deus, você não precisa fazer hoje. Outra coisa que é bom manter em mente é: não se cobre muito. Seja bondoso consigo próprio. Né? Aprender uma língua estrangeira é difícil. É difícil para todo mundo, de qualquer nacionalidade, aprendendo qualquer língua. Né? Na verdade, tem alguma facilidade um pouco maior para aprender inglês, porque como é a língua franca do mundo, tem muito mais material, tem muito mais variedade de material do que, por exemplo, se você quisesse aprender norueguês. Né? E você também tem muito mais formas de exposição. Lembra? Maximizar a exposição. Você tem muito mais formas de exposição à língua através de mídias, filmes, séries, livros, seja lá o que você gostar mais. Sobre as técnicas de aprendizado, ou seja, como eu realmente, o beabá de como eu faria para aprender do zero, se você não tem nenhum conhecimento de inglês, absolutamente nenhum, eu acho que essa é uma das partes que o professor faz mais falta. Porque é um momento que a gente está se sentindo sempre muito vulnerável e frustrado, porque a gente não entende absolutamente nada. Né? E a maioria das técnicas que funcionam e que são boas são para pessoas que já têm algum conhecimento, já sabem as questões básicas da língua. Mas, se você procura na internet, você vai achar gente que faz
cursos completos de inglês que vão te tirar do zero e ensinar as primeiras coisas, as coisas básicas. As suas primeiras palavras, greetings, né, que é você se apresentar para outra pessoa, como se apresentar, como dizer o seu nome, como dizer cobrindo todas essas questões mais básicas da língua. WH questions, que são what, where, when, são as perguntas como o que é isso? Quando algo acontece? Como tal coisa acontece? São um ótimo lugar para começar também. Estou te dando já algumas dicas de coisas específicas para procurar, caso você também não tenha nenhum conhecimento sobre a língua. Você pode procurar aulas e vídeos no YouTube, nas redes sociais, no Google, seja lá onde for, para te ajudar a dar esse pontapé inicial para você ter um pequeno grupo de vocabulário com o qual você pode trabalhar. Inclusive, se você está com dúvida sobre como falar as horas em inglês, por exemplo, minha mãe já fez um vídeo sobre isso e está aqui no canal. Partindo desse princípio, desse momento no qual você não sabe nenhuma palavra, e chegando no momento no qual você sabe poucas palavras, aí eu acho que tem algumas técnicas e algumas coisas que a gente pode fazer para aprender o inglês de forma natural, de forma fluida. De novo, qualquer língua, mas vamos falar de inglês. A primeira são duas palavrinhas que eu gosto muito de pesquisar, que é comprehensible input. Vamos lá, o que é comprehensible input? É uma teoria de um linguista americano que defende no seu grupo de teorias sobre aprendizado de língua estrangeira que uma das melhores formas de você aprender uma língua é absorver essa língua através de exposição a conteúdos que você já está em algum nível familiarizado, né? Então, comprehensible input, ele varia dependendo de quanto você já sabe daquela língua. Para quem está começando, o que seria comprehensible input seria algo muito simples. Ou, para alguém que está mais avançado, seria algo bem mais complexo. As palavras comprehensible input significam input, eu não sei se tem uma boa tradução para input, né, para input, para o português, mas seria input compreensível. Né? Input é qualquer tipo de entrada, qualquer tipo de recepção que você tenha da língua que você está aprendendo. Normalmente ele vem no sentido de alguém falando ou texto escrito. Né? São os inputs que você pode receber daquela língua. Ser compreensível é importante porque ele vai firmar esse conhecimento na sua cabeça. Uma forma que eu gosto de usar comprehensible input é você digitar no Google, no YouTube, seja lá onde for, o seu nível ou o nível que você acha que está mais próximo no momento, usando a escala de nível do padrão europeu, que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 sendo o mais básico, A2 sendo o que está na frente, B1 sendo o início do intermediário, né? E assim vai até o C2. Se você está começando agora, você seria A1. Então você pode colocar Comprehensible Input English A1, A1, em alguma dessas plataformas. E você vai ter, em geral, muito conteúdo de gente falando no seu nível. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que está começando seria uma conversa muito simples entre duas pessoas. Ou alguém falando coisas lentamente, muito simples da própria casa. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? Oh, I'm not great. I'm a little sick. Né? Esse tipo de, vamos dizer assim, para quem está começando, seria algo mais ou menos assim. Se você jogar Comprehensible Input English B1, B1, você já vai ter uma coisa mais complexa. Você já vai achar vídeos, né? Procurar vídeos mais complexos. Por exemplo, alguém na própria casa mostrando os utensílios de cozinha. This is a knife. This is a spoon. This is a fork. I love to cook in the mornings. I don't like to cook in the afternoons because, the sun comes in and it's hot. Seria uma coisa um pouquinho mais complexa. Né? Você já vai ter esses vídeos que vão te ensinando a língua meio que por osmose, vamos dizer assim, seria o mais
mais próximo, a analogia mais próxima que a gente teria. Se vocês quiserem saber mais sobre cada uma dessas coisas, comenta aqui embaixo, avisa pra gente, porque eu posso trazer vídeos específicos sobre cada uma das técnicas que eu vou falar. A próxima, um queridinho da internet, é o shadowing. O que é shadowing? É você ouvir alguma coisa, seria até ótimo se fosse nos seus vídeos de Comprehensible Input, mas você ouvir alguma coisa, parar, prestar bastante atenção no que foi dito e repetir. Mesmo até que você não entenda exatamente o que está sendo dito. Se você entender, vai ser melhor, mas mesmo que você não entender, você repetir. Por quê? Isso pratica pronúncia, isso pratica a forma, vamos dizer assim, isso treina o seu cérebro para ter, nesse caso, output. Output seria a saída da língua, você falar a língua, você escrever a língua também seria um tipo de output, né? Mas você praticar pronúncia, praticar uma escuta ativa, o shadowing é muito bom para isso. Então como é que funcionaria? Você pegaria um vídeo, por exemplo, o vídeo o vídeo hipotético que eu falei agora há pouco, I like to cook in the mornings. Alguém vai falar isso, aí você vai parar o vídeo, você vai pensar nas palavras e você vai repetir. I like to cook in the mornings. Aí, se for até possível, tentar rápido. I like to cook in the mornings. Porque você também estaria treinando, vamos dizer assim, uma forma mais natural de falar a língua. Existem variações diferentes de como fazer shadowing. É um mundo. Você pode fazer de várias formas. Você pode fazer da forma que mais te agrada e que mais você acha, né, divertido, ou talvez até menos chato, dependendo das suas preferências. Mas eu te garanto que também é um exercício muito bom e que te ensina muito sobre como falar a língua e nas coisas que você tem que prestar atenção na hora de você entender uma língua quando ela está sendo falada. A última que eu gostaria de falar também é leitura. E a leitura, mesmo que você não esteja entendendo tudo. Na verdade, não entender tudo vale para a maioria das coisas. Se você entende sobre o que é um determinado texto ou vídeo, já é o suficiente. Obviamente, você vai melhorar com o tempo, é claro, né? Se você não entende absolutamente nada do que está acontecendo, realmente é muito frustrante e não ajuda no nosso desenvolvimento. Mas quando você está entendendo, vamos dizer assim, mais de 50%, você consegue reconhecer palavras no meio de uma frase, você consegue acompanhar o raciocínio, mesmo que perdendo os detalhes, você está ensinando muitas coisas, tanto na leitura quanto na escrita, mas eu vou falar especificamente da leitura agora. Você está aprendendo muitas coisas que não são apenas as palavras que você não conhece, que você vai pesquisar, ou seja lá o que for. Você está aprendendo sobre ordem das palavras corretas. Você está aprendendo sobre os usos específicos, né? Porque palavras muitas vezes têm mais de um uso. Então, quais são os usos específicos que uma palavra específica tem? Take, ou get, por exemplo, no inglês tem, sei lá, centenas de significados. Talvez centenas seja uma hipérbole, mas tem muitos significados. E aí você vai ver pessoas conversando e falando, usando take em diferentes situações e começando a preencher certas lacunas, mesmo que elas não estejam claras de início. Elas ainda estão... Você não entender tudo, mas entender a maior parte, ainda te ajuda muito. Tente achar textos que estão, de novo, no seu nível. Dá para achar isso na internet. Bota o seu nível na internet. A1, A2, B1, B2, ou o nível que seja mais próximo. Experimenta com isso. Bota 1, se tiver muito fácil, bota 2. Então bota B1, se tiver muito difícil, volta para o A2. Porque aí você vai ter uma noção mais ou menos do que você consegue entender ou não e como fazer uma pesquisa do material mais apropriado do seu nível para o seu nível da próxima vez. A gente teve que dar uma parada e eu acho que mudou um pouquinho a luz. Se você notou muita diferença, mal aí, vamos seguir em frente. Mas aí, eu te dou essas técnicas e você pode ficar com uma dúvida. Eu vou aprender inglês só ouvindo e lendo, sem ter uma progressão, uma programação, uma ordem de como aprender? Isso funciona? A resposta é, como sempre, complexa. Sim e não. O conceito de que a gente aprende uma língua em ordem é meio absurdo. Quando a gente aprende uma língua, eu penso numa criança aprendendo uma língua, ela aprende tudo ao mesmo tempo, tá todo mundo falando. Ela tem que se virar. Né? Seria mais ou menos isso. Você está experienciando a língua toda de uma vez. Ao mesmo tempo, ter uma ordem
não é só positivo para quem está dando a aula ou escrevendo o livro. Obviamente, se você está escrevendo um livro, você tem que ter uma ordem, porque não existe como você ensina tudo ao mesmo tempo. Então, tem que ter uma ordem por uma obrigação de espaço e tempo. Mas também tem uma proposta. Você vai aprender a usar os seus verbos antes de usar os conditionals, porque os conditionals exigem os verbos e é mais difícil de usar. Você vai aprender o past simple primeiro e o present perfect depois, porque ele confunde mais, né? Tem essas questões realmente que, às vezes, para o ensino, confunde menos e ajuda a gente a aprender um antes e o outro depois. Mas também nada é tão fixo a ponto da gente acreditar que se a gente não tiver ordem, a gente não vai aprender. A gente vai aprender sim, a gente vai expandir o nosso vocabulário de pouco em pouco, a gente vai praticar a nossa pronúncia e a gente vai expandir a nossa capacidade de entender frases cada vez mais complexas que vão integrar todas essas coisas que eu acabei de falar aqui. Então, de novo, sim e não, prós e contras. Sobre aplicativos de aprendizagem de inglês. Use. Não ache que um aplicativo gratuito vai te ensinar uma língua. Só ele, como a única fonte de conhecimento. Aplicativos fazem o quê? Aquilo que eu falei lá no início. Maximize a sua exposição. Um aplicativo vai fazer isso. Ele vai maximizar a sua exposição à língua. Ele vai te botar para falar, ele vai te botar para conhecer palavras novas, ele vai te ensinar a língua. Bom, depende. Se for um aplicativo, eu estou falando de aplicativos gratuitos, né? Se for um curso caro que está no formato de aplicativo, é bem possível que ele possa te ensinar sim. Mas um aplicativo gratuito que a gente pode baixar aí, a gente tem o mais famoso aí, que é o do Passarinho, ele vai te ensinar do zero? Dificilmente. Eu acho que não faz mal usar. Mas muitos desses aplicativos, eles batalham para você estar mais tempo no aplicativo. Então eles têm táticas predatórias de fazer você continuar sempre ali fazendo mais coisa. O que às vezes irrita e frustra. E essa irritação e frustração pode se transformar em alguma coisa contra a língua. Porque para algumas pessoas pode ser que o aplicativo seja a única exposição que a pessoa tem à língua. Nesses casos é problemático. Eu, por exemplo, tentei começar mais de uma vez e eu acho chato. Porque eu, pessoalmente, não sinto que é uma coisa que funciona para mim. Não fui à frente. Agora, para finalizar, o assunto mais polêmico, que é usar IA para te ajudar no aprendizado de línguas. Polêmica para o qual eu falo, use, né? Como sempre, maximize a sua exposição. Enfim, o que eu acho sobre o uso de IA para você aprender línguas? Eu acho que é uma das ferramentas que está na nossa caixa de ferramentas e bem utilizada ela pode sim te ajudar. Simples assim, eu acho que tem situações na qual a IA pode ser um problema, porque quando você está aprendendo, você não tem como verificar a veracidade das informações. E IAs ainda erram em certas informações. Né? Você tem que saber bem onde a IA está mais propensa a errar e onde ela está mais propensa a acertar. Uma coisa que eu acho que as IAs hoje em dia fazem bem é conversar naturalmente simulando humanos. É uma coisa que, em geral, as IAs têm uma boa capacidade de fazer, de replicar. Se você pede para uma IA, monte para mim, me dê uma aula completa sobre o Present Perfect, porque eu não conheço. E ela, com muitos exemplos, eu já não sei. Tá? Aí eu vou ficar aí em cima da cerca, talvez pender um pouco mais para o não, porque ela talvez te dê conteúdo gramatical que você não tem como verificar se é verdadeiro ou não. Você precisa ser um professor, basicamente, para verificar se esse conteúdo é verdadeiro ou não. Agora, se você pede, por exemplo, uma coisa que eu acho que é bem plausível, para a IA fingir que é um atendente de alguma coisa, fazendo perguntas. Um barista numa cafeteria, fazendo as perguntas que um barista normalmente faz para uma pessoa que está pedindo café. Né? A IA tem uma boa capacidade de replicar esse tipo de discurso e fazer essas perguntas. Ela não vai chegar do nada e perguntar se você é um lobisomem ou se você quer um super-herói ou dois no seu copo. Não é uma coisa que IAs fazem e que você talvez não tivesse forma de julgar se está certo ou não. Eu acho que ela vai te fazer perguntas ok,
plausíveis de um barista fazer, ela vai julgar se você falou uma coisa inteligível ou não, que ela possa entender ou não, e isso vai estimular a sua fala. Mas, lembrando, use IA com parcimônia e consciência. Não é uma solução para tudo, é uma ferramenta que pode te ajudar a avançar no seu aprendizado. Especialmente se você não tem com quem conversar em inglês ou tem vergonha de conversar, né? Você não precisa, eu acho, ter vergonha da IA. Será que fica gravado em algum lugar as coisas que você fala? Será que a IA vai usar isso contra você, né? Quando ela dominar o mundo? Não sei. É uma possibilidade. Mas, por enquanto, não está no horizonte. Antes de terminar, eu queria falar um pouquinho mais sobre quanto tempo demora, que é uma pergunta que todo mundo faz, que todo mundo se faz o tempo inteiro. Estou demorando demais, estou fazendo rápido, não sei o quê, e fazem para mim também. Não tem um tempo correto, né? Não tem um tempo certo que todo mundo vai demorar aquilo. Cada pessoa, dependendo de quanto tempo ela tem para dedicar, dependendo do método, dependendo de muitas variáveis na sua vida, do ponto do qual ela partiu, cada pessoa vai tomar um tempo diferente. As pessoas uma coisa que eu vou dizer assim, uma regra geral, as pessoas que aprendem em menos de um ano a falar uma língua, fala bem mesmo, uma língua estrangeira, em menos de um ano ou até em menos de 6 meses, em geral, elas fizeram algo muito radical que 99% das pessoas não tem como fazer, seja porque elas não têm tempo ou não têm dinheiro, né? Um diplomata que precisa aprender uma língua em 6 meses, ou um ator que precisa aprender uma língua para fazer um papel, alguma coisa assim, eles têm uma estrutura robusta de ensino em volta deles, com muito material, que eles usam todo santo dia, com muito professor em volta, né, ajudando. Eles não fazem praticamente mais nada, eles se focam naquilo. Ou então são pessoas que estão em imersão, elas estão no lugar e elas não têm escolha se não aprender a língua para comprar comida. A gente pode até falar sobre imersão em algum outro momento, que a gente pode simular a imersão e também uma técnica boa, mas as pessoas que estão em imersão real também aprendem mais rápido. Enfim, todas essas coisas podem variar o quão mais rápido ou mais devagar você vai aprender. Você, muito provavelmente, não é uma dessas pessoas que tem uma estrutura robusta à sua volta para gerar um ensino muito rápido. Então, vai tomar tempo. Tenha paciência. Na verdade, eu acho que esse é o maior conselho que eu posso te dar, é ter paciência e respeitar o seu tempo. É bom falar isso de novo porque a gente tem sempre essa vozinha na nossa cabeça que é muito, muito chata, que dá voz às nossas frustrações. E fala, você está aprendendo devagar, você já deveria saber, pipipi, papapá, não sei o quê. E é importante a gente falar para nós mesmos que essas coisas demoram, a gente tem pressa, porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente queria estar lendo, sabendo, falando, viajando, mas demora mesmo, né? Se você se dedica um pouco todo dia, assim, sei lá, 10 minutos por dia, ou se você se dedica algumas horas por semana, da forma como você preferir, né, já é muito bom. Você já está estimulando o seu cérebro a receber, a processar esses sinais dessa língua estrangeira e processar essas questões gramaticais, vocabulário, e essas informações ficam guardadas. Então, aumente a sua exposição à língua da forma como for possível para você e, de novo, tenha paciência e não se maltrate porque está demorando, que é uma coisa que é comum das pessoas fazerem. Eu sei que eu falo muito, eu sei que é longo, é um assunto complexo, tem muita coisa para falar. Se você ficou até aqui, muito obrigado, se inscreve, não se esqueça, curte e a gente se vê no próximo vídeo.